E aí, belezinha com vocês? Preparados para mais um Retalhos do Carpano? Uma dúvida que ficou no ar é sobre os rituais ungidos na casa de Flor de Lis. Será que eram de Deus? Será que eram neopentecostais? Ou será que eram uma mistura de algumas religiões? Vai vendo! Então, o que me chama a atenção também, Carpano, é sobre os rituais, né, que haviam na casa. Nós vimos uma das testemunhas, né, que falaram essa semana na audiência sobre esses rituais. Sobre isso, eu gostaria que você falasse, Carpano, sobre isso. Você tem mais conhecimento nessa área, né, desses rituais. Eu já não entendo muito, não. Só sei que não são realmente evangélicos, né? Pelo que eu vi assim por cima, não parece ser nada evangélico. Com todo o respeito que eu tenho aos protestantes da linha pentecostal, eu falo, reafirmo uma coisa que eu já disse em outros vídeos, inclusive aqui no canal Ildar Almeida Notícias. Eu fui professor de escola bíblica dominical na Assembleia de Deus por 10 anos. Eu nasci num berço que é da Umbanda e do Candomblé. Fiquei até meus 10 anos mais ou menos de idade. Nunca gostei muito dessa religião, tenho um total respeito. Depois, quando eu tinha 19 para 20 anos, mais ou menos 18, 19 anos, me converti. Fiquei um tempo na igreja protestante. Hoje não faço mais parte da Assembleia de Deus. Tenho muito respeito com as pessoas de lá e, assim, tem algumas doutrinas que a gente até tem uma divergência teológica. Aí isso não vejo problema nenhum. Mas, quando a gente vê algumas instituições neopentecostais, e até pentecostais também, trazendo algumas coisas, como pessoas como eu que já passou pela Umbanda, Candomblé, acaba vendo aquilo e fala, opa, peraí. Quando o filho da Flor de Lis, Misael, no seu depoimento, ele afirma que teve uma espécie de um ritual, uma iniciação, onde usava uma alguidar, e eu até no meu vídeo eu falei que eu tinha uma lembrança mais ou menos, até um inscrito me corrigiu. Eu pensava que alguidar era uma espécie de uma ânfora. Não, mas aquele não é alguidar não, aquilo lá é a quartinha. Alguidar é uma espécie de um vaso de prato, um vaso semelhante a um prato, perdão. É quase que um prato fundo, vamos dizer assim, mas só que de barro. E ali é depositado mel e mais outros ingredientes. Isso daí faz parte de rituais que é da religião de matriz africana, que é totalmente o oposto do pentecostalismo, do protestantismo, tanto o lado calvinista quanto, enfim, o arminiano. Mas a gente vê que isso daí vai de encontro. Quando Flor de Lis usa isso daí para dizer que ela, a ungida do Senhor, está utilizando disso para que ela consiga ganhar mais fiéis ou para colocar algo na mente da pessoa, é um modus operandi de controlar a pessoa. É um método utilizado para que a pessoa venha entrar vamos dizer assim, não chega a ser um transe, mas chega a entrar numa doutrinação que ela não consegue refutar aquilo e acaba ficando presa, detida, fica cativo daquela doutrina. E sendo boa ou má, qualquer doutrina, quando é impregnada na cabeça de uma pessoa, ela acaba controlando. E isso aconteceu com muitos dos filhos, ao ponto de você ver um homem que, me desculpe a minha sinceridade, mas quando eu vejo um homem de 42 anos que começou a trabalhar há 4 anos atrás e fala que era totalmente dependente da mãe, ou ele é um cabra muito frouxo, criado com vó em condomínio, que não sabe nem o que é jogar bola descalço na rua. Aí eu começo a pensar, né? Meu Deus do céu, como que pode uma coisa dessa? Como que pode uma situação dessa? Olha o tamanho, o nível do controle.
Apesar disso daí, existem relatos de outras pessoas que falam que tinha entidade, falam que tinha um zereguedum lá que rolava, e vocês sabem, né? O Vucu Vucu ungido também. Há quem diga que tinha uma cerimônia do Vucu Vucu ungido. Devia ser uma beleza, né? Olha, não gosto nem de pensar num trem desse. Misericórdia. A gente começa a conhecer o caso Flor de Lis e começa a se aprofundar, e a gente vê que existem alguns detalhes que eu não posso afirmar que todos são verdadeiros. Mas o que ronda ao redor de Flor de Lis é algo muito tenebroso. E olha só o porquê. De uma forma misteriosa, todas as pessoas que se envolvem no caso Flor de Lis, alguma coisa lhe acontece. E isso, ou ela tem parte com o Lúcio, ou ela ou ela comprou alguém, porque não é possível. Não é possível. Vamos pegar do começo. Michele do Carmo, a primeira pessoa que bateu na tecla sobre o caso Anderson do Carmo, que depois mudou, que não é mais o nome da pessoa, virou caso Flor de Lis. O senhor Anderson do Carmo tinha uma irmã. E ela foi a primeira pessoa que tocou nessa tecla. De uma forma muito misteriosa, ela teve seu CPF cancelado. E há quem diga, né, as notícias que foi de anemia falciforme. Só que eu fui puxar a capivara e eu vi a última postagem que ela fez exatamente um mês antes do ocorrido. Quando uma pessoa se vai de anemia falciforme, ela está com leucemia no nível mais alto, que a pessoa já está com o pé na cova. Ela estava magra? Estava. Mas não se encontrava numa situação de leucemia. Então você já vê que tem algo de errado, não está certo nisso daí. Primeiro detalhe. Depois, a Dona Maria Edna do Carmo também tem seu CPF cancelado. Ninguém sabe o que deu, não existe exame, não existe nada, não fizeram perícia, autópsia, nem dela, nem da filha. E isso me chama muita atenção. Que ou essa mulher tem um caboclo muito forte do lado dela, ou é o próprio Lúcio. Das duas, uma. Tá bom. Vai vendo como que é a situação. Doutora Bárbara Lomba estava lá envolvida no caso, porque ela era a autoridade competente sobre as investigações. De uma forma muito misteriosa, quando ela chega no ápice das investigações, que seria onde estava, aliás, o paradeiro, os últimos dias do celular ungido de Anderson do Carmo, por onde ele passou. Chegou nesse ápice, o que aconteceu? De uma forma muito misteriosa, sumiu. Aliás, ela foi desligada do caso. Entrou Alan Duarte, e depois que ele entrou, quando ele chegou no ápice da sua investigação, que foi a Operação Lucas 12, de uma forma misteriosa, também sai do caso. Não bastando isso, senador Harold de Oliveira, que era o homem, até então o patrão dela, e eu não estou jogando a culpa para ninguém nem acusando, mas o senador Harold de Oliveira, de uma forma muito misteriosa, ficou enfermo. Saíram notas que supostamente ele tenha ido por causa da coronga. Não sei, mas é o que dizem. De uma forma muito misteriosa, o CPF dele também foi cancelado. O relator, procurador-geral, o senhor Paulo Benson, do PTB lá do Pará, foi atrás de Flor de Lis, na porta dela para entregar a intimação, não encontrou. Foi no outro endereço, não encontrou. Foi no terceiro, a juíza falou, fala para os seus advogados passar o telefone dela, o zap, que é para encontrar ela. Nós queremos. Aí, para debochar, o cara ainda pega e fala assim, não acharam porque foram no lugar errado. Aí tá tirando da cara, né? Aí falou assim, não, você tem que me dar o telefone dela, porque ela tem que ser intimada. Aí o Paulo Benson encontrou ela, entregou a intimação,
Tudo bem, o cara foi embora para Brasília, Pará. De uma forma misteriosa, o avião dele caiu também. Foi Deus que pôs as mãos, segurou para que nada acontecesse. Peraí que não acabou ainda, não acabou. Por incrível que pareça, o jornalista Cabrini fez uma entrevista com Flor de Lis. Teve um bate-papo, teve uma conversa. E ele, como é um macaco velho, um mestre no jornalismo investigativo, um cara que... Olha, tá de parabéns o Cabrini. Sou fã do trabalho dele. O cara é Freud, para não dizer outra coisa, me perdoe a expressão. É Freud, né? O que o cara fez? O cara conseguiu colocar Flor de Lis numa sinuca de bico por diversas vezes. Ao ponto de Flor de Lis chegar a confessar um dos seus crimes. E qual foi essa confissão que ela fez? Ele perguntou assim: Flor de Lis, tem algo a mais que a senhora queira me dizer? E ela: olha, eu não consigo me lembrar de nada, mas eu tenho uma coisa errada aí que eu fiz, porque eu peguei e registrei a criança no meu nome, sem ter adotado. Ou seja, ela confessou um crime. Ela, com a própria boca. Ninguém obrigou a nada. Depois disso, ele perdeu o emprego dele. Olha que coisa. Então eu acredito, eu dei esse arrodeio todo assim pra vocês entenderem. Por quê? Ou essa mulher tem dorme com o Lúcio, fez transfusão de sangue, algum pacto, sei lá. Ou então ela tem um poder político e financeiro acima do que nós acreditamos. Porque não existe explicação para isso. É uma coisa muito... E olha que nós não estamos nem falando da questão das adoções, das 5 empresas ungidas. Tem muita coisa ainda para falar.